A partir de agora, você acompanha Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar. Olá, ouvintes, internautas, boa noite. Aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa falando com vocês. A gente está começando agora mais um programa Privatizar faz mal ao Brasil, a edição número 16. Estamos recebendo aqui com muito prazer, boa noite, o Carlos Vinícius. Ele é formado em Letras e Direito, servidor da ativa do INSS desde 1981. Ele trabalhou em reabilitação profissional e também passou pela área de corregedoria, já tendo sido inclusive corregedor. Nas décadas de 1980 e 1990, ele atuou na área de construção nos sindicatos da categoria e também participou naquela época da organização da CUT em Niterói. Boa noite, Carlos Vinícius da Costa Lopes. É um prazer estar recebendo você aqui nessa nossa bancada do Privatizar faz mal ao Brasil. Boa noite a todos, a você. Eu que agradeço essa participação, muitíssimo obrigado. Até para debater um tema tão importante, necessário e em voga aí na nossa sociedade, né? É muito importante a gente debater esse tema. Sim, eu queria começar contigo, a gente não tem como fugir do noticiário, do que mais chamou a nossa atenção recentemente para as questões do INSS, que são muitas. Sim. A gente nem vai conseguir nessa meia hora dar conta de todas elas, mas eu queria já começar, que eu acho que é uma coisa que está mais assim no ar, né? Então muitas pessoas comentando, que é a questão da intervenção militar. Era mesmo necessário ter esse contingente dos militares dentro do INSS hoje? Olha, Rosa, por hora eu não vou nem emitir minha opinião. Eu vou trazer as informações que a gente extrai dos órgãos públicos, né? Especialmente o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, já em 2017, fez as recomendações já antevendo esse caos. E não só o Ministério Público Federal, que, aliás, essas recomendações se desdobraram numa ação civil pública. São mecanismos jurídicos muito poderosos. E mesmo assim, o INSS, já avisado lá atrás, ele não se dignou a dar uma resposta, mesmo a longo prazo, né? Porque a gente está falando de 2017. Mas eu vou mais atrás, né? O próprio TCU, que é o nosso órgão de controle, ele em 2013, com base numa auditoria feita em 2012, já apontava esse caos. O caos logístico, mas especialmente dos recursos humanos. Então, naquela época, eu lembro muito bem, eles já sinalizavam, aliás, eu sou uma prova viva disso, né? Desculpa. Porque a gente, a cada dia a gente vê nas agências do INSS, sai um colega, sai um outro, tudo aposentado, e esse vai se esvaindo perante os nossos olhos, né? Essa coisa mais visível, né? Que a gente vê no dia a dia. Mas o TCU já naquela época sinalizava isso. Eram perto de 17 mil vagas necessárias para adequar as demandas do INSS. Agora, mais atualmente, nós estamos no caos, não estamos avisando sobre o caos que está por vir. Nós já estamos nele, né? O próprio CGU, agora, recentemente, mês passado, ano passado, sinalizou esse caos. E o que nós vimos foi que 2 milhões de benefícios aproximadamente, ou de demandas, né, estão represados e não tem uma solução imediata. E agora, com essa medida que o atual governo está anunciando, da contratação de 7 mil militares, eu vou voltar a falar, não é uma opinião minha, é o que a gente extrai de uma realidade, porque o problema não está no atendimento. O atendimento é feito atualmente por estagiários e servidores
que atuam mais nessa área de informação. Eles não têm o domínio da complexidade de concessão de benefícios, né? Então, o problema não está aí. O problema está na análise de mérito dos benefícios. Então, é uma atitude inócua, parece que é uma troca de favores, mas não é para resolver o problema. O problema, volto a dizer, eu sou prova viva. Eu vejo, agora mesmo, recentemente, eu fiz visitas em várias APS do interior de Minas Gerais. São prédios, diversos prédios, que, por exemplo, lá de Ouro Preto, é um prédio centenário, muito bonito, com aquelas características, a gente sabe, né? Pensou em Ouro Preto, já pensou em coisa bonita. Bonita, exatamente. E um prédio de 3 andares, todos os equipamentos, aliás, falo até depois dos equipamentos que já não estão tão mais atualizados, estão obsoletos, e com uma agência da Previdência que tinha próximo de 50 servidores, hoje tem 5. Agora, é claro que a tecnologia é necessária, inevitável, e nós temos que buscar a tecnologia, né, para nos adequarmos à modernidade. Mas não é suficiente só o reequipamento. Aliás, o nosso parque tecnológico, ele não está adequado às demandas que estão aí, né? Estão aí 2 milhões de demandas, né? Que os sistemas não se comunicam, tem sistemas internos que o servidor, para conceder um benefício, ele tem que analisar de 5 a 6 a 7 sistemas diferentes, internos e externos. Sem falar nessa fragilidade que deixa o servidor na hora de conceder um benefício, com toda essa pressão, né? Com certeza a qualidade dessa concessão não vai ser das melhores. É afetada, né? Inclusive com a possibilidade desses colegas virem a sofrer, minha área de atuação, com um processo administrativo disciplinar. Quer dizer, não se tem as condições básicas para desenvolver o trabalho, mas tem essa repressão, essa cobrança pelo outro lado também. Exatamente. Do servidor, né? O próprio colega que tem o compromisso, ele se sente comprometido, ele mesmo se cobra. Então agora estipular as metas, né? Como forma disso de 2 anos para cá, metas para que fosse desrepresado esses benefícios, né? Então o servidor, ele se desdobra para cumprir a sua jornada e ainda tem que cumprir um mínimo para depois poder conceder esses benefícios que estão represados. Então, não vou dizer que seja uma analogia, fazer uma analogia à escravidão, no trabalho semi-escravo. Não vou fazer isso. Mas tem características. Porque mesmo com o teletrabalho, que é introduziram essa possibilidade de trabalhar em casa, mesmo assim, o trabalho em casa, a meta é muito maior do que para ser cumprida, do que aquela presencial na agência da Previdência. Então, é um contexto que, resumindo, parece que estava premeditado. Eu, por exemplo, na década de 80, a gente tinha aquela palavra de ordem, não a privatização, não é? Isso em todos os setores, bandeira, né? Era a nossa bandeira. Mas é aquela privatização clássica, que o banco estatal era vendido para o banco privado. Então, naquela época, nós tínhamos, e existia um lei em defesa da Previdência, né? Sim. Era não a privatização da Previdência. Mas a gente não visualizava naquela época, claro que agora a gente percebe isso, não visualizava outras formas de privatização, são privatizações indiretas. As fatiadas, né? Hoje a gente vê a Petrobras, é isso que está sendo feito. Não Exatamente. Recente, né? Não só a venda dela, né? O início da venda de ações na Bolsa, em Nova York, coisa antiga, que não é recente. Os leilões do petróleo, né? Das descobertas do Brasil, né? Dos poços e todas as questões ligadas à questão da franquia dos postos, né? Que começou com a franquia dos postos e aí recentemente
a BR acabou de ser privatizada, a Petrobras ainda tem 34% de ações, mas mesmo assim ela ainda já disse que vai vender esse resto, que não interessa mais. Então, assim, vai depreciando a empresa, vai fazendo com que ela não tenha mais condições de funcionamento. E foi isso que aconteceu no caso com o INSS. O que vem acontecendo, você está falando dessas situações da Petrobras, e eu estou fazendo associação lá no INSS. Por exemplo, agora, já nesse governo, a possibilidade da concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ser feita por organizações sociais. Está isso já com essa possibilidade, basta uma lei complementar, acho que é lei ordinária, inclusive. Mas não desconstitucionalizaram essa questão e agora essa análise vai poder ser feita. E aí também fica fácil, na hora que você fala assim, né, assim como foi anunciada a intervenção militar e as pessoas até concordaram, né, porque, nossa, então tem que fazer isso para resolver o problema, porque chegou no limite, chegou numa, como você usou a palavra caos, né, tão difícil que então deixa os militares irem lá e tal, mas ao mesmo tempo a gente já conseguiu entender aqui, né, ouvintes, que a questão não se passa só por você mandar pessoas para lá ajudar. Né? São pessoas que têm que ter uma capacitação para fazer esse trabalho. São análises extremamente sérias para poder conceder benefícios, e aí também tem toda uma situação que a gente também acaba pensando, né, de estar sempre o Brasil envolvido nessas questões de desvio, nessas questões de fazer as coisas mal feitas para poder possibilitar, né, a fuga do valor, né, a questão da corrupção toda. Quer dizer, todo esse cenário permite que essas coisas aconteçam. Exatamente, né? Exatamente. Se me permite, eu dizer o seguinte: nada contra os militares, nada. Até porque eles cumprem os seus papéis lá, desde que cumprem o papel constitucional, absolutamente nada contra. Agora, não é factível, porque os servidores que foram agora pressionados a se aposentarem... São quantos? Você tem ideia desse tamanho? Assim, exatamente não. Mas posso te dizer o seguinte: de 40 mil servidores há 10 anos, hoje nós estamos reduzidos a 15 mil, com a proximidade de mais, em resumo, só 6 mil vão ficar na concessão, 6 mil e poucos servidores no nível Brasil. Então, se pode contratar militar temporariamente, que não detém o conhecimento técnico, por que não contratar esses nossos servidores? Aliás, já teve essa experiência anteriormente. Servidores que se aposentaram nos últimos 5 anos, que ainda estão, né, com aquele conhecimento ainda na mente, por que não contratar nas mesmas condições? Lembrando que o Brasil é recordista em desemprego. Sem isso, os jovens não conseguem manter o estudo porque não conseguem sobreviver sem ter um trabalho também. Esses efeitos secundários também devem ser preocupantes, devem ser ressaltados, entende? Porque os servidores, na sua média, não ganham mais do que, na aposentadoria, não ganham mais do que R$ 7.500, servidores públicos federais, sem contar os gastos com a saúde, etc, etc. E essa reforma veio até, de certa forma, eles já indicavam isso, né, com a extinção da Previdência, do Ministério da Previdência, uma instituição centenária, e agora com o completo esvaziamento, sucateamento, a desqualificação dos servidores do INSS, assim como faz com a Petrobras também. Estão sempre desmoralizando toda essa história que se criou em termos do petrolão. Tem aqui o crime existe. Sim. E cada um paga na medida da sua participação. Sim. Que você não pode inviabilizar uma instituição. A empresa. Não pode. Verdade. É a mesma coisa que estão falando com a Previdência. Às vezes tem os peritos médicos, o INSS vai fazer uma limpa, pente fino nos benefícios fraudados. O que é isso? Nós temos órgãos de controle e o INSS tem até um órgão de corregedoria, de auditoria muito eficazes. Infelizmente, né? Mas por um lado, é o que mais demite servidor de improbidade administrativa, em resultados de PADs, porque infelizmente se envolve em fraude.
Mas isso não pode macular a empresa e a ponto de começam a inviabilizar, né, a criar uma imagem de que essa empresa só pode ter eficácia se for administrada na pelo verdade, setor assim, privado. o que nos mostra toda essa situação do INSS, ela é realmente antiga, né? É a mesma situação também, aí lembrando, né, eu já falei da Petrobras, mas falando aqui também do nosso setor, tanto da educação quanto da saúde, e a gente já teve aqui na nossa mesa do Privatizar Faz Mal ao Brasil, falando, né, com várias pessoas sobre esse assunto, né, tanto sobre saúde quanto a educação, de que você privilegia atuações de setores privados. Né? Ao você não investir, ao governo decidir por não investir, né, na educação pública de qualidade, ao ele decidir não investir, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, no SUS, né, no nosso SUS, então assim, aí acontecem dois problemas. Né? Um é que você não tem esses serviços, que é o caso também do INSS, aí também é o caso da Petrobras, que é você não ter esses serviços para o povo. E, ao mesmo tempo, você, até como cidadão também, os que podem, acabam indo procurar a iniciativa privada, que são os planos de saúde, por exemplo. Exatamente. Então, assim, o país fica completamente apático e paralisado diante dessa falta de administração pública. Sim, a gente inevitavelmente vai chegar a conversar, né, falar, abordar o que significa o governo em termos de projeto, que é o que nós, em poucos meses, estamos vivenciando. O que eu vejo né, essas barbaridades... Não veio para reparar, né? Fala que o problema da educação é o professor. O problema da saúde é o médico e o pessoal da... O problema eles transferem para os... Sim, assim como no caso do INSS, colocaram as pessoas, né, os militares que não têm o preparo adequado, não vão ter tão cedo, não vão conseguir resolver esse problema, mas vão estar recebendo lá algum valor por isso. E aí a gente pensa assim, é aquela velha política mesmo da politicagem, né? Eu acho que não tem outra palavra. Eu ia chegar justamente na questão do militar, porque olha só a ideia que tem secundariamente. É como se o servidor da casa fosse incompetente, ineficiente. Então a gente não pode aceitar esse discurso. Não podemos aceitar esse discurso. Estou aqui, sou servidor da ativa, tenho 38 anos de casa e estou aqui para defender essa instituição. Né? Quando eu venho e agradeço mais uma vez essa oportunidade, porque a gente tem os canais estão sendo desconstruídos também, né? Mesmo os nossos canais estão sempre sendo atacados, a imprensa está sendo atacada. A imprensa verdadeira é a mais atacada. O sindicalismo vem sofrendo, principalmente desde 2017, desde a reforma trabalhista, essa questão de estar cada vez mais sendo oprimido com relação às suas atividades. É verdade. Então, assim, eu queria também, né, ainda, claro, dentro de toda essa temática que a gente vem aqui conversando hoje, especificamente, quando trouxeram, no caso, né, que você falou, que o próprio Ministério Público, em 2017, anteviu esse caos, já era uma coisa notória, né, sabida por todos vocês que estão ali dentro do INSS, essa insistência em se fazer essa reforma da Previdência também vem coadunar com essa ideia de fim do INSS nesse sentido. Né? Olha, a gente fazendo essa associação, a reforma ela vem mostrar que ela não precisa de uma autarquia, porque os direitos foram simplesmente retirados. Você veja agora, eu estudando agora mais a área de servidor, né? Eu estou prestes a me aposentar também. Isso é só um parênteses. A gente, quando está prestes assim, a se aposentar, já começa logo que eu tenho que ter outra atividade. Na verdade, não vai ser o aposentar, no sentido do que está no dicionário, não vai acontecer na vida. Exatamente. Essa questão da aposentadoria é uma coisa impressionante, porque eles, na realidade, a gente era para ter se aposentado muito antes, novo, em que seja, mas para a gente ter condições de tudo que a gente adquiriu, transmitir para os próximos,
para as outras Toda essa gerações. Para a gente não é só sabedoria, né? prazer de viajar, não é isso. A gente tem que ter o prazer de transmitir os conhecimentos, Sim. entendeu? Para a gente perpetuar. Foi o que não aconteceu com o INSS. 20 anos, ainda tem um esforço inevitável de, não tem como negar, que houve contratações nos governos, muito mais porque no governo Fernando Henrique Cardoso, houve o Estado mínimo que parou. Ficamos 8 anos, por exemplo, sem aumento salarial, Sim. aliás, 9 anos. O governo Lula e Dilma reconstruíram paulatinamente, até por determinação do Ministério Público, tá? Claro que tinha uma visão mais social, mas muito das contratações, na sua maioria, foi por determinação do Ministério Público e dos judiciais, né? Então houve esse crescimento e agora esse definhamento que nós estamos percebendo, né? Mas o que nós temos que ter qual é a resposta? Qual é a resposta que nós temos que dar? Nós temos que fazer nosso papel. Eu, dentro do INSS, o que eu faço é vir aqui falar as nossas verdades, que na medida que a gente fala a nossa verdade, as pessoas entendem. Então, entendeu? Então a gente tem que desconstruir esse discurso de que não tem que se aposentar, a gente tem que se aposentar sim. A gente tem que se aposentar numa idade que a gente possa transmitir o conhecimento para o próximo. Né? O que eles fizeram foi, resumindo, foi a extinção da aposentadoria. Foi trazer a impossibilidade das camadas mais necessitadas de se aposentarem. O que eu ia te falar é sobre um caso de, agora com a reforma, servidores que estavam aposentados e não descontavam, por exemplo, a Seguridade Social por doenças incapacitantes, né? Na sua maioria mulheres, muito câncer, etc., voltam a contribuir agora. E em março, o que exceder, né, do teto da Previdência, volta a contribuir na base da alíquota de 14,5%, que é a média salarial do servidor público. Então, além deles impossibilitarem a aposentadoria, porque não é factível que nesse país de contradições, né, de desemprego alarmante, uma pessoa consiga ficar 40 anos com carteira assinada. Não existe. Não, até porque ninguém consegue também manter aquele negócio, né? Mesmo então, os empresários também têm problema. Os empresários. Né? Os comerciantes têm problema. O empreendedorismo é uma ficção, sem né? dúvida. Porque as pessoas acharem que você vai comprar um saco de bala e vai ali vender e vira um empreendedor. É bem complicado. Na verdade, eles impõem para achar, olha só, até fala, o desemprego é culpa, que você não corre atrás para trabalhar. Exatamente. Poxa. Mas cadê o emprego? Onde estão os anúncios para nós irmos lá, né? Então, é isso. Então, inviabilizaram a Previdência para a camada mais trabalhadora. Agora, assim, a gente fala muito, né, Carlos, queria repercutir muito isso contigo também. Sim. A gente, quando fala em INSS e tudo mais, às vezes o ouvinte, né, principalmente o ouvinte que nunca precisou procurar o INSS, talvez alguém que esteja ainda muito nativa, muito jovem, né, não tenha conhecimento do que é o INSS, né, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, porque assim, a gente pensa muito assim nessa questão do aposentado, mas tem muitos outros serviços que é no INSS que o trabalhador vai procurar. Não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, porque assim, eu acho que as pessoas também desconhecem um pouco, né? Até conversando mesmo com o público, né? A gente vê que as pessoas não conhecem, desconhecem, mas também por conta dessa falta de informação geral, né? Desconhecem, e até por conta disso, muitos acabaram apoiando a reforma sem saber, na realidade, o que ela atingiria. Sim. De conversa, né, no Face, a gente passa que as pessoas que apoiaram assim, sem saber o que estavam falando, apenas reproduzindo, Sim. só vão saber da crueldade que é a reforma da Previdência quando fosse aposentar. Se lá chegar. Sim. Entende? Porque é lamentável as pessoas simplesmente reproduzirem que, porque a Previdência vai acabar com o Marajá, vai acabar com os privilégios. Não vai acabar. A reforma da Previdência não veio para acabar com os privilégios.
Eles vão continuar no serviço público, principalmente. E os salários da maioria dos servidores públicos federais, estaduais e municipais não é nada além, se for fazer uma média, de R$3.000. É claro que tem a aristocracia do serviço público. E a gente não pode ter medo de falar. São pessoas que ganham acima de R$33.000. Sim. Acima. Um teto, né? Acima do teto, esses sonhos nunca vão ser atingidos. Atinge aqui, vai para ali, já resolve, não está precisando muito se manter também. E com relação ao INSS, com essa nova abordagem, né, da atuação do INSS, a relação do INSS com a sociedade, com o segurado, vamos dizer assim, ela agora está restrita ao 135 e ao meu INSS. Então, no caso, qualquer serviço do INSS, qualquer um, eles têm que ser agendados, todos. Tem a perícia médica, que não está no INSS, mas ainda está, porque agora é feito pelos peritos médicos que estão numa categoria à parte, mas utilizam a estrutura do INSS, né? As pessoas não entendem isso, mas, enfim, o agendamento da perícia ainda é feito presencialmente, tá certo? Mas a maioria dos serviços, você vai pedir sua aposentadoria pelo 135 ou pelo meu INSS, que você abre o link lá da página do INSS, cria a sua paginazinha lá, o seu acesso, em seu nome, e lá você tem todos os serviços. Isso realmente é um mecanismo que facilita bastante. Agora, a gente está falando em termos de Brasil. Em termos de Brasil é outra coisa. Mais da metade não tem acesso ainda, está totalmente pleno à internet. Então, tem que ser feito essa consideração. Até porque tem lugares aí pelo Brasil, né, que a gente fala pelo Brasil afora, aí desse mundão, que não tem nem antena para celular, nada disso. Eu agora que eu fiquei uns 2 anos... Não precisa nem ir muito longe não, no estado do Rio. No estado do Rio. Eu ia falar perto de BH, que eu fiquei lá agora 2 anos, em cidades próximas, mais um pouquinho na área rural, próxima, eu digo, já nem 100 quilômetros. Em Belo Horizonte. Sim. Não pega. Aqui mesmo a gente vai ter isso. No Rio nós temos também. Então a gente tem que fazer então, assim, imaginemos nesses outros lugares mais distantes, né? Então a gente tem que fazer todas essas considerações e fazer esse alerta. A reforma foi aprovada, mas nada que possa ser mudado. Nada que possa ser mudado. Então, o que a gente faz, esse chamamento, é que as pessoas analisem o que foi aprovado. As consequências para a sua família, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para a família como um todo, porque, na realidade, retiraram direitos. Eu estou falando como, agora, minha opinião. E também como uma prova viva, porque eu estou lendo a lei. Eu não estou falando nada que eu não saiba. Eu estou falando o que era e o que é agora. Mas me diz uma coisa, Carlos, quando você fala, né, dessa questão do caos, né? Sim. A gente também tem outras pessoas, né, economistas, estudiosos, auditores. A gente, inclusive, teve aqui na bancada a presença, né, do núcleo da auditoria cidadã, né, da dívida pública. E com relação a essa questão, a previdência final é ou não superavitária? Ela realmente tem uma verba ali verdadeira ou ela tem problemas? Quer dizer, a gente conseguiu entender, conversando com você, que ela tem problemas com relação aos recursos humanos. Né? Agora, sim, com relação a essa questão de fundo, né, ela tinha realmente essa necessidade de fazer essa reforma, nesse caso? Nós estamos falando da área administrativa, de gestão da autarquia. INSS. Falando do déficit da Previdência, o núcleo, né, de debate da auditoria, porque aí não sou nem eu que falo, são os especialistas da economia, da Receita Federal, isso, né? Etc. Então, historicamente, o dinheiro da Previdência, dos IAPs, né, daqueles institutos lá atrás, que se unificaram, fizeram parte da conta única do Tesouro. Então, daí, esse lastro foi perdido já. Isso pelo que eu sei, eu não sou especialista, mas isso a gente tem, são dados históricos, né, estatísticos, que nós não estamos criando. Né, uma entidade
com o tempo que existe do INSS, né, e com a gente sabendo o tamanho do Brasil, que não é o tamanho de qualquer país, né? A gente não tem hoje no planeta qualquer país com esse tamanho, né? E a gente se lembra muito dessa questão de quando a gente falou aqui do SUS, né? Que é um sistema único tão bem planejado, né? Que ele consegue atender o Brasil de forma tão plena, Sim. que ele, inclusive, é copiado pelo exterior. Né? Então, assim, a gente sabe que o INSS, qual cidadezinha que tu passa que tu não vê lá, né? Que tu não tem alguém, mesmo, né? É o que você falou, houve um sucateamento que levou a esse caos no atendimento, né? A análise dos benefícios, por conta de não manter os funcionários, de não ter os concursos públicos e de não ter tido um olhar para essa reciclagem dos profissionais que hoje estão lá, não é isso? É verdade. O SUS, com todos os ataques que sofre diariamente, por todos os níveis de poder, há décadas, né? Há décadas. Eu tenho a felicidade de, por lá na década de 80, a gente construir essa ideia, de apoiar essa ideia, e até hoje a gente tem que apoiar e não abrir mão disso, porque realmente é copiado no mundo inteiro. Né? Agora, a Previdência, quem diz são os economistas, o pessoal da Receita Federal, que tem conhecimento de causa, né? Tem conhecimento de causa. Não é deficitário. O que existe, e aí eu tenho que ressaltar a necessidade dos benefícios assistenciais, que não poderiam se confundir com o orçamento da Previdência. Porque, bom, quer queira ou quer não, o seguro social, ele é mediante o pagamento, então eu só posso me aposentar se eu pagar. E aí ressalvo, o benefício assistencial, o LOAS, por exemplo, e entre outros, são necessários num país de contradição como o nosso. O que não pode é ser utilizado como o orçamento único para justificar uma reforma da Previdência. Aliás, não foi reforma. Aí é tirar a palavra social, né? Exatamente. E tiraram o serviço social. Então, isso não foi reforma. Qualquer um pode vir aqui, isso não foi reforma. Isso foi extinção de direitos e a inviabilidade dos trabalhadores se aposentarem. Bom, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa, né? Eu queria aproveitar e já começar a me despedir. A gente teve aqui na mesa a participação do Carlos Vinícius da Costa Lopes. Ele é formado em Letras e Direito, é servidor da ativa do INSS há 38 anos. Nas décadas de 1980 e 1990, ele também atuou na área da construção no Sindicato das Categorias, desse setor de construção civil, e também ajudou na organização, nessa época, da CUT em Niterói. Carlos, queria que você fizesse a sua despedida aos ouvintes e deixasse aqui o seu recado, se você quiser deixar algum contato, deixar algum chamado, que você fique à vontade, então, microfone aberto. Rosa, eu só tenho a agradecer, porque eu estou não vou dizer momentos finais, né? Porque eu vou atuar lá fora, nessa área, em defesa de interesses dos servidores, da Previdência. Eu agradeço muitíssimo. Também na questão da dignidade da pessoa humana, porque eu gostaria de ressaltar isso. Estão atingindo a dignidade da pessoa humana. Não é só falar da reforma, do INSS, dos militares. O que nós estamos vendo é que estão afetando a dignidade da pessoa humana. Sempre foi bastante difícil essa área, né, Carlos? Agora sim é um massacre. Agora sim. Eu acho que é um ataque muito forte, e não é contra o governo não, porque aliás eu sou contra mesmo, né? Por óbvio, né? Por óbvio. Pessoas sensatas não tem como, em nenhum momento, apoiar qualquer atitude, nenhuma, desse atual governo. O que a gente tem que fazer é defender a dignidade do ser humano. Se a gente defender isso, a gente vai defender a Petrobras, porque é o que traz riqueza para o nosso país. Consequentemente, investimento que a gente deveria usar esse dinheiro para a questão social. Nós temos que defender, ainda que a reforma da Previdência tenha passado por esse Congresso que representa só os interesses deles, das elites, mas nós temos outros momentos pela frente. Nada é eterno, nada é eterno. Então, acho que a gente tem que explicar bem às pessoas que desavisadamente estão apoiando essa reforma. Ainda sem entender nada. Ainda sem entender, defendem sem entender. Se for, é claro que a lei é difícil de interpretar. Mas pergunta a alguém, pergunta o que vai acontecer com você daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, com essa reforma. Os servidores é o que não falta para a gente conversar. Não né? falta. E vou dizer,
a contratação dos militares, ela não vai servir para nada, porque não é o problema central no atendimento, até porque o atendimento hoje, na sua maioria, 90% é feito pelo canal 135 e pelo meu INSS via internet. O problema central, o que está afetando 2 milhões de segurados, é a análise de benefício. Então, é isso que a gente tem que aproveitar, né, mais uma vez, sim, agradecer, falar, repetir, pedir os ouvintes que falem, repercutam essas informações, né? A gente lembra que o programa completo vai ficar disponível no site do Sindipetro RJ, é www.sindipetro.org.br. Você pode entrar lá, procurar a Rádio Petroleira, você vai encontrar o áudio desse programa, vai poder compartilhá-lo também através do link, e a gente também vai publicar um vídeo desse programa completo, na íntegra, no canal do YouTube e na TV Petroleira. Eu agradeço a todos os ouvintes. Carlos Vinícius, queria então que você se despedisse dos ouvintes. Olha, muito obrigado. E eu, como servidor público, como cidadão, o que eu espero é que a gente tenha em mente que tudo pode mudar, mas a gente tem que se juntar, a gente tem que entender do que a gente está falando. E se a gente for entender, mesmo com seriedade, preocupação, com vontade, a gente vai ver que não foi uma reforma da Previdência. E o que estão fazendo em todas as áreas do governo? Eles estão desconstruindo os serviços públicos. Isso a gente não pode deixar. E vamos ver, os próximos momentos vão dizer, vamos participar das atividades chamadas pelas entidades, pelas universidades, pelas entidades, por setores petroleiros que são uma categoria histórica na resistência, e a gente tem que resistir. Eu agradeço mais uma vez. Muitíssimo obrigado. A gente que agradece a sua presença, já fica convidado para uma próxima vez desde já. E a gente lembra agora, antes de terminar o programa, que nós temos 2 reprises, aos sábados e domingos, sempre às 10 da manhã e às 3 da tarde, na Rádio Petroleira. E depois você pode compartilhar os nossos links aí. Eu agradeço a todos os ouvintes, essa audiência até o momento, e já convido vocês para estarem aqui conosco na quinta-feira que vem, a partir das 8 da noite. Uma boa noite a todos e até o próximo Privatizar Faz Mal ao Brasil. Boa noite. Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira e não perca a próxima edição do Privatizar Faz Mal ao Brasil.